Tiago capítulo 1, verso de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Glória a Deus. Tem falta de sabedoria? Peça para Deus e lhe será dado. Pastor, mas eu não mereço. Ele não lança em rosto. Ele não está preocupado se você merece ou não. Ele quer que você peça. O tema desta noite é sabedoria. Uma das promessas de Deus para a nossa vida, e ela é muito clara, eu acabei de ler para vocês, é sabedoria. E quando Tiago fala assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá e Ele não te lança em rosto, mas lhe será dado. Ele está falando assim, o lançar em rosto significa assim, Ele não se lembra que você não merece, ou seja, Ele vai te dar, mesmo você não merecendo, é uma graça. E é engraçado quando você lê Tiago falando isso, porque quem que é esse Tiago que escreveu esse livro? Quem que é esse cara que escreveu esse livro? É o irmão de Jesus, que não cria nele quando ele estava vivo. Vivo que eu digo, ele está vivo hoje, mas vivo que eu digo, andando aqui na terra. Que não cria nele quando ele era seu irmão, e que não andava com ele, mas que depois se arrepende e escreve inclusive esse capítulo, esse livro de Tiago, e ele fala assim, Deus não se lembrou do que eu fiz com o meu irmão, e me deu a sabedoria. Irmãos, a gente às vezes para analisar e pensa assim, pastor, mas por que eu sofro? Porque muitas vezes temos falta de sabedoria. Por que eu tenho tido tantas dificuldades, pastor? Porque tem falta de sabedoria. Porque não consegue entender as coisas, não consegue entender os tempos, não consegue entender como nós funcionamos. Irmãos, a minha oração, minha particular, quase que diária, tem sido assim: livra-me de mim mesmo, livra-me da minha vontade, livra-me dos meus desejos, livra-me de mim. Irmãos, eu não estou preocupado com as pessoas, eu não estou preocupado com aqueles que ficam lançando maldição sobre a minha vida, que falam, não estou nem um pouco preocupado, porque isso não pode me destruir. A única coisa que pode destruir é de dentro para fora, de fora para dentro não. Mas muitas vezes nós temos falta de sabedoria e não entendemos como as coisas funcionam, e com isso nós vamos errando, vamos martelando no lugar errado, batendo de forma errada, e acabamos por sofrer. Vou dar um exemplo para vocês. Marta e Maria, irmãs de Lázaro de Betânia. Eu já preguei aqui há 1 ou 2 domingos atrás, que Jesus passava por Betânia. Betânia é uma cidadezinha, um pouco antes de Israel, pouco antes de Jerusalém, na verdade. Israel é a capital, Israel é o país. E Jesus passava por lá, e numa das passagens dele, Maria senta aos seus pés junto com seu irmão Lázaro e fica ouvindo o que Jesus está falando, fica ouvindo tudo aquilo que Jesus tinha para dar, para oferecer. Jesus estava pessoalmente naquela hora, sentado no sofá de Marta, Maria e Lázaro. Maria senta ao seu lado, Lázaro à sua direita, e Jesus está ali ensinando. E Marta chega em Jesus e fala o que, irmãos? Pede para Maria me ajudar. Ela está aí sentada te ouvindo, e eu cheia de coisas para fazer, cheia de afazeres domésticos para fazer, e ela aí
sentada. Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não lhe será tirado. Marta não teve sabedoria para aquele momento entender que quem estava ali era o Cristo. Quem estava ali na frente deles, na casa deles, era o Messias, o prometido, irmãos. Às vezes para nós, a gente fala e a gente não consegue ter uma elucidação tão grande desse fato, mas para os judeus, eles esperavam. Eles liam, eles não são igual nós, que ficam ensinando futebol para os nossos filhos. Não, eles ensinam Torá, eles ensinam Bíblia. Então, naquele momento, Jesus olha para Maria, para Marta e fala assim: Marta, você está tão preocupada com as coisas de casa e você está perdendo a maior oportunidade da tua vida. Você está perdendo algo grandioso para a tua história. E com nós não é diferente. Por falta de sabedoria, nós não conseguimos ajustar nossa agenda, nós não conseguimos colocar os tempos nos lugares certos. A Bíblia é muito clara em Eclesiastes 3: há tempo para todas as coisas. E aí ele fala assim: existe um tempo para nascer, mas existe também um tempo para morrer. E nesse meio tempo você precisa se organizar e buscar aquilo que é melhor, aquilo que é eterno. Jesus fala assim: todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E as pessoas têm buscado o mundo, como eu preguei aqui a semana passada, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui nas minhas anotações. Semana passada mesmo, domingo passado. As pessoas têm buscando a paz que o mundo dá, a paz que o mundo oferece. Irmãos, eu me alegro. Como eu disse aqui domingo passado, até emocionado. Como eu fiquei feliz de estar todo machucado. Agora já está sarando, mas se você olhasse meus braços, minhas mãos, tudo machucado, minhas canelas. Mas como eu estava alegre de estar com os irmãos, desmontando aquele ar-condicionado, num lugar quente, né? Quem estava lá sabe, num lugar quente, mas nós estávamos lá, juntos, conversando, trocando ideia, e como que nós ia tirar aquele ar de lá. Tempos prazerosos. Eu fiquei a sexta-feira, o sábado, o domingo e a segunda lá. E a terça, né? Porque na terça ainda eu vim carregar os vidros. De manhãzinha eu fiquei até umas 10 horas junto com o Leno, enrolado com os vidros. Como eu fico feliz de doar esse tempo meu para a obra do Senhor. Porque isso é o que vai fazer diferença um dia para mim. Isso é o que vai contar um dia para mim. Mas muitas vezes nós não temos sabedoria, assim como Marta, e estamos preocupados com tantas coisas, e vamos deixando a obra de Deus, vamos deixando Jesus Cristo. Só que nós não entendemos que quanto mais a gente procura a paz que o mundo oferece, mais longe a gente fica de Cristo, porque a Bíblia é muito clara: se você se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu não estou falando aqui porque eu acho, porque eu penso, não, é o que está escrito. Vou dar mais um exemplo para vocês. Maria, mãe de Jesus, Marta, se vocês quiserem ler, está lá em Lucas 10:38. Eu não vou ler porque hoje tem ceia, eu não posso demorar. Maria, mãe de Jesus, Mateus 1:18 e Lucas 1:28, você pode acompanhar lá. O anjo chega para Maria e fala assim: tem de bom ânimo, agraciada, você foi escolhida pelo Altíssimo, e você dará à luz aquele que salvará e remirá o povo dos seus pecados. Ela vira para ele e fala: mas como? Se eu não fui despojada? Despojada é o
que vocês conhecem, né? Não tive relações sexuais com meu marido. Aí o arcanjo Gabriel fala assim: o Espírito Santo descerá sobre ti e você conceberá e dará à luz um menino, e ele será Senhor dos Senhores, e seu nome será Jesus. Irmãos, Maria responde na hora: seja feita na tua serva conforme a tua vontade. Irmãos, Maria não ficou pensando que ela poderia ser apedrejada porque ela não era casada. Como é que uma mulher aparece grávida? Maria não ficou titubeando, achando que ela poderia ter um monte de dificuldades. Irmãos, aqui no Brasil já é difícil ser mãe solteira. Você já tem algumas discriminações, poucas, mas tem. Você imagina em Israel, você ser mãe solteira há 2000 anos em Israel. Ontem eu, a Simone e a Emanuela ainda conversava sobre uma situação de uma mãe solteira, o tanto de dificuldades que ela tem. Agora você imagina isso em Israel. Só que ela não ficou com medo, ela não ficou titubeando. Ela falou: faz a tua vontade. Estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E nós sabemos, e se você ler lá Lucas capítulo 1, você vai ver que José quis largar de Maria. José quis deixar Maria sem ninguém saber, para que ela não morresse apedrejada, mas a hora que a barriga começasse a aparecer, com certeza iriam matar ela. A ponto do arcanjo Gabriel ter que voltar e falar: José, não larga ela não. O que está sendo gerado ali é a obra do Espírito Santo. Casa logo aí, resolve o problema, porque senão depois a consequência vai ser pior. Lógico que isso não está escrito, né? Eu estou parafraseando. Mas Maria teve sabedoria para entender que aquilo que estava sendo feito, aquele momento, ela tinha que tomar uma decisão, e ela tomou a decisão pelo Senhor. Teve problemas, teve dificuldades, teve aflições, lógico, irmãos. Você imagina você ver seu filho sendo crucificado. Não é fácil, mas ela respondeu com sabedoria naquele momento. Ela respondeu com como que eu posso dizer uma palavra certa? Ela correspondeu àquilo que Deus esperava dela, aquilo que Deus esperava da resposta dela. Muitas vezes nós, irmãos, temos correspondido errado, temos feito de maneira errada, sem sabedoria, sem conhecimento. E é uma promessa de Deus. Se você não tem sabedoria para cuidar das coisas, para fazer as coisas, para tomar decisões, peça para Deus. Irmãos, toda decisão, já cansei de ensinar, principalmente de quarta-feira, que a gente fala bastante. Toda decisão tem que ser ponderada, tem que ser pensada. Você não pode tomar uma decisão de um dia para o outro, ou de momento. Tem que esperar, tem que orar. Ah, pastor, mas Maria tomou a decisão de um dia para o outro. É lógico, apareceu um anjo para ela, irmãos. Apareceu um ser celestial para ela. E ela tinha que tomar a decisão naquele momento. Mas nós, muitas vezes, perdemos a nossa paz, como eu falei a semana passada aqui, por decisões erradas, por coisas erradas. Vou dar mais um exemplo aqui. Zacarias e Isabel. O mesmo anjo aparece para Zacarias. Ele já era velho, a sua mulher era velha. E vou te falar mais, era o pastor da igreja daquela hora. Ah, pastor, ele era sacerdote. Sacerdote é igual pastor hoje. Ele era o pastor da igreja naquela hora. E o mesmo anjo aparece para ele e fala assim: Zacarias, o Messias está vindo através da sua cunhada. Cunhada, não lembro, de uma parente lá, prima, que é Maria. E você vai ter um filho com a sua esposa Isabel, e ele vai ser o precursor. Hoje eu consigo ensinar isso de uma forma mais simples. Ele é o Elias que foi prometido lá
no livro de Malaquias. E ele tem que preparar o caminho para o Senhor, ele tem que preparar a vinda para o Senhor. Então você, junto com a sua esposa Isabel, vai ter um filho. E a Bíblia fala que o pastor duvidou daquele momento. Aí o anjo fala assim: por causa da tua dúvida, você vai ficar mudo. Alguém já leu essa passagem na Bíblia? Até o nascimento da criança, porque você não creu no Senhor, porque você não acreditou. Ele não teve sabedoria naquele momento, irmãos, para saber que quem estava falando com ele era um anjo. E a Bíblia fala que daquele momento em diante ele ficou mudo. E o anjo falou para ele, falou: quando nascer a criança tem que chamar João Batista. O nome da criança tem que ser João Batista. E quando nasceu a criança, como ele era mudo, vamos colocar o nome de Zacarias na criança, né? E a Bíblia fala que ele começa a se tribuchar lá, pede uma tabuinha e escreve: o nome da criança tem que ser João. E naquele mesmo momento a Bíblia fala que os seus lábios, a sua voz voltou e ele voltou a falar. E João Batista é o que veio pregando e anunciando: endireitai o caminho, eis que o Senhor chegou, endireite os seus caminhos, coloque a sua vida em ordem. Irmãos, uma das coisas que nós temos tido problema nesses últimos dias é com falta de sabedoria. Falta de sabedoria para lidar com o nosso dinheiro, falta de sabedoria para lidar com o nosso cônjuge, falta de sabedoria para lidar com os seus vizinhos, falta de sabedoria para lidar com o seu trabalho, falta de sabedoria para lidar com a sociedade, falta de sabedoria para lidar com os seus filhos. Estão criando os filhos tudo de qualquer jeito, de maneira errada. Estão ensinando tudo errado. Ontem, onde a hora que nós estávamos conversando, inclusive eu, a Simone Emanuele e a Rafaela brincando, né, como sempre, né? Ainda eu falei para a Emanuele uma situação, falei: se acontecer assim é por causa disso. Ela: ai pai, eu falei: é isso e acabou, é assim que funciona. Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Se você errar aqui, a tua colocação, o seu taxativo vai ser esse. Porque nós fizemos e nós tentamos fazer o melhor por você. Nós tentamos agir com sabedoria a todo momento, com instrução do alto. Mas as pessoas, elas erram em achar que podem fazer de qualquer maneira. Tiago, irmão de Cristo, está falando assim, ó: se você, assim como eu, não entendeu os tempos, não entendeu o momento, peça sabedoria para Deus e Ele vai te dar. Irmãos, quantas pessoas não têm tido paz? Quantas pessoas não têm acreditado que Deus é Deus provedor? Deus pode mandar. Quantas pessoas não têm vivido uma vida plena? O inimigo tem roubado, matado e destruído os seus sonhos. Quantas pessoas não têm tido sabedoria para entender que o nosso Deus, como nós falamos quarta-feira aqui na igreja, é um Deus de proteção. Lá em Salmos 91:10 ele fala: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Eu sou contigo, eu estou te guardando. Mas nós vivemos a igreja morna, a igreja que confia no dinheiro, a igreja que confia nas pessoas, a igreja que confia no que o mundo oferece. Temos tido falta de sabedoria, paramos de orar, paramos de buscar, paramos de ler a Bíblia, paramos de estar na igreja. A igreja tem sido para muitos se der eu vou. Não tem sido mais a casa do Senhor.
não tem sido mais o lugar de adoração. Sabe o que eu tenho falado para muitas pessoas, principalmente que não estão vindo, que estão para o mundo aí? Eu não sei como é que você vai ser salvo, porque lá no céu vai ser um lugar de adoração. Você não quer estar na adoração, você não quer estar 1h30 no culto no domingo. Como é que você vai ser salvo se você não quer estar na casa do Senhor? Irmãos, domingo ainda quarta-feira ainda eu falei aqui, Salmo 91:10, nenhuma praga chegará à tua casa, nenhum mal te sucederá. Só que você vai lá no versículo 1, do Salmo 91, se comigo habitares. Tem muita gente declarando bênçãos, mas não habita com o Senhor. Tem muita gente esperando bênçãos, mas não está com o Senhor. Irmãos, como é que isso vai acontecer? Me explica, porque eu não consigo entender. As pessoas às vezes colocam muita espiritualidade quanto a Jesus Cristo, mas não existe espiritualidade não. É simples. Você é pai, você que é mãe, você sabe como é que funciona. Se o seu filho obedece, ganha. Se não obedece, não ganha. É assim ou não é? Se o seu filho pede coisa coerente, ele vai ganhar. Se pede coisa louca, não vai ganhar. É assim que funciona. Se o teu filho é parceiro e está com você, você vai fazer de tudo para honrá-lo. Mas se ele não está nem aí com a tua casa, nem aí com a sua vida, você vai deixar também de lado. Você não vai deixar de amar porque você gerou, mas é assim que funciona. As pessoas estão esquecendo de fazer a vontade do Senhor. As pessoas estão esquecendo que nós precisamos praticar. Não adianta eu falar que eu sou cristão e não viver o Evangelho. Não adianta eu falar que eu creio na provisão diária e não esperar que Deus vai prover o necessário para esse mês. Não adianta, irmãos. Às vezes a gente acha que sabedoria é conhecimento, é saber tudo que a Bíblia fala. Prática. Nem vou sair do texto, irmãos. Tiago 1:22. Nem estava preparado aqui, ó. Sede cumpridores da palavra. Isso é sabedoria, irmãos. Cumpra a palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Uma das traduções de sabedoria da Bíblia é prática, é você praticar, é você ser prudente. Eu tenho que ter prudência para fazer as coisas, para andar diante do Senhor, senão eu vou ter problema, eu vou ter dificuldade. É discernimento compreensivo. Estou passando por uma luta, deixa eu compreender o que está me envolvendo nessa luta, deixa eu entender o porquê que Deus me colocou nessa luta. Estou passando essa dificuldade, a minha sabedoria é discernir a dificuldade. O que Deus quer me ensinar com isso daqui? O que Deus quer que eu aprenda com isso aqui? Hoje em dia a igreja não cresce, e não cresce, que eu digo, não em estatura, em pessoas, mas em conhecimento, em fé, e não crescem por quê? Não entendem nada, não sabem de nada, vão passando de qualquer jeito, tribulação em cima de tribulação. Aí, irmãos, pega uns coaching na internet, umas pessoas que falam bonito e ficam escutando aquilo, mas não tem nem coragem de vir na igreja, tem nem sabedoria para entender as coisas, tem, mas ficam lá ouvindo aqueles coach, ouvindo aquelas coisas e esquecem de ouvir a Deus. Não que seja errado, irmãos, muitas vezes as palavras são bonitas, as colocações são bonitas, mas eu quero te fazer um teste.
Veja o que isso tem abençoado a sua vida. Veja no que isso tem acrescentado na sua vida. E deixe um pouquinho de lado os coaching, essas coisas. Comece a orar meia hora por dia e buscar o Senhor. Peça sabedoria para Ele. Comece a colocar a sua agenda diária nas mãos do Senhor e vê se vai ter resultado ou não. Faça a prova de mim, diz o Senhor. Mas muitas vezes as pessoas têm sofrido, as pessoas têm vivido uma vida monótona, sem direção, como nós falamos no primeiro culto, vivendo as promessas de Deus. Não tem vivido uma vida plena, tem esperado mais do mundo do que de Deus. E nós lemos na quarta-feira a provisão diária, onde Jesus fala assim: eu sei toda a necessidade de vocês, sei tudo o que vocês precisam, e eu vou dar, eu vou abençoar. Esses dias para trás eu estava caminhando e tinha um passarinho morto no chão. Irmãos, ele pode ter morrido de qualquer coisa, menos de fome, porque o bicho era gordo, hein? O bicho era gordo. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa bateu nele, alguma coisa fez, porque a Bíblia fala: eu alimento os passarinhos e nenhum deles morre de fome. Isso é sabedoria, irmãos. Não estou dizendo aqui para você ser vagabundo ou deixar de trabalhar porque Deus vai me sustentar. Ele vai te sustentar, só que Ele vai falar para você também lá em Eclesiastes, né? Vai ter com a formiga, ó vagabundo, preguiçoso. Vai lá falar com a formiga. Vamos continuar. Jesus foi o homem mais sábio quanto à sabedoria de lidar com o tempo. Vamos ler Lucas 1, verso de número 80. Lucas 1, verso de número 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Jesus crescia em sabedoria, em conhecimento, em estatura. Só que ele estava onde? Escondido, no deserto. Por que ele estava lá? Porque não era a hora. Até a hora de se manifestar. Se Jesus aparece na hora errada, todo o plano de Deus tinha sido jogado fora. Às vezes a tua empresa não foi para frente ainda, às vezes o teu trabalho não te honrou ainda, às vezes aquilo que você espera não aconteceu ainda, às vezes os sonhos que Deus te deu ainda não se realizaram, porque não é a hora. A hora ainda é estar no deserto, crescendo, aperfeiçoando, se robustecendo, ou seja, ficando forte, até o momento de você alcançar, até o momento de você viver a vitória, para que a hora que ela vem, ela não te seja um fardo, ela não te seja um problema. Irmãos, tem pessoas que eu já cansei de falar aqui, a pessoa cresce, a pessoa melhora, a pessoa alcança alguma coisa, a primeira coisa é que ela deixa a igreja, ou seja, no momento errado. Pastor, mas Deus não tem um momento certo? Sim, mas às vezes a pessoa, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, ela vai para cima e ela consegue conquistar, pela sua força, só que no momento errado. Aí ela não consegue lidar com a situação, ela não consegue lidar com as coisas. Agora vamos ler um versículo de Jesus também, que está em João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus já estava com seus 30 anos, já tinha sido batizado, o Espírito Santo já havia descido sobre ele, a voz do céu já havia dito: este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Mas Jesus naquele momento ele era homem,
Ele era Deus, mas homem, tinha medos, tinha dificuldades, como nós vemos que no Getsemane ele pede para passar aquele cálice dele, medo. Ele ora e goteja gotas de sangue por causa da aflição da cruz. Mas Deus permite que o vinho acabe. Não sabe qual que é a probabilidade do vinho acabar numa festa de casamento em Israel? Praticamente zero. Porque a festa dura 7 dias e eles programam uma festa anos antes para durar os 7 dias. Mas Deus permitiu que naquela festa, naquelas bodas de Caná da Galileia, o vinho acabasse. E Maria vai lá e provoca Jesus. O vinho acabou. Fala, o que eu tenho a ver com isso? Aí ela olha para os serviçais e fala assim, ó, tudo que ele falar pode fazer. Tudo que ele falar pode realizar. Irmãos, eu acredito que naquela hora Jesus percebeu que chegou a hora. Porque ele fala para Maria, não é chegada a minha hora. Mas a hora que ela fala para ele, os serviçais vai fazer tudo que você mandar. Ó, tudo que ele mandar pode fazer. Acredito que ele pensou, a hora chegou. Enche as talhas com água. Pegue a água e leve para o mestre-sala. E naquele mesmo instante, a água se tornou em vinho. E se você ler a Bíblia, vai falar assim: e foi feito o primeiro milagre numa festa de casamento em Caná da Galileia. Na hora que for a hora, irmãos, Deus vai provocar você, Deus vai fazer você agir, Deus vai preparar algo que vai te tirar do teu lugar de conforto, de acomodação. Mas você precisa, vamos voltar lá em Tiago, ter sabedoria para saber que é Ele te movimentando, que é Ele fazendo algo na sua vida. E muitas vezes a gente não tem essa sabedoria, aí as oportunidades passam. Muitas vezes temos falta de sabedoria, como eu falei aqui. O grupo de louvor já pode se posicionar lá. Como eu falei aqui domingo passado, com as nossas finanças. Por quê? Porque colocamos no lugar errado. Eu falei aqui na hora das ofertas, eu tenho crido e eu tenho visto Deus abençoando muitas pessoas aqui dentro que têm ofertado, que têm dizimado. Por quê? Porque aqui é terra boa. E Deus nos deu, nos permitiu que nós puséssemos nosso dinheiro aqui, porque Ele poderia sustentar isso aqui. Mas Ele falou assim: eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam prova de mim, depois que ofertarem. Mas tem pessoas que gastam no mundo, gastam em um monte de lugar, e todos os meses fala e pensa: onde foi parar meu dinheiro? Sabe por quê? Porque igual está escrito lá no livro de Ageu, estão colocando como num saquetel furado. Por quê? Porque estão gastando nos lugares errados, estão gastando de forma errada, e Deus não está nisso. Não temos sabedoria para lidar com as coisas, não temos sabedoria para lidar com a obra de Deus, não temos sabedoria para lidar com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, não temos sabedoria para lidar com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Problema todo lugar tem, dificuldade todo lugar vai ter, toda empresa tem problema, e nós precisamos aprender a ter sabedoria para lidar com cada um deles. Irmãos, uma das promessas de Deus, além das que nós já falamos, vida plena, provisão diária, paz, proteção, é ter sabedoria. Diga assim comigo, irmãos: eu quero escolher a melhor parte. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de escolher a melhor parte. E se nós não tivermos sabedoria, a oportunidade vai passar. Eu gosto muito de um texto que está lá no Pentateuco, eu não me lembro certinho onde está, onde Deus fala assim para o profeta: eis que eu coloco diante de ti o bem e o mal. E ainda Deus fala assim: escolha o bem, para que tudo dê certo na sua vida. Ainda Deus fala: escolhe o bem, para que as coisas deem certo. Mas eu coloco o bem
e o mal diante de você. Você tem que escolher. Você tem que saber. Ah, pastor, por que Deus permite o bem e o mal? Porque nós pecamos. E quando nós pecamos, nós demos oportunidade do inimigo colocar o mal. Nós pecamos, e quando nós pecamos, nós demos oportunidade do inimigo fazer o que ele quer. E aí nós temos que escolher. E Jesus foi muito claro quando ele quis ensinar sobre isso. O semeador saiu a semear e jogou trigo. E depois que cresceu o trigo, o que cresceu junto? O joio. Aí aqueles trabalhadores falaram: mas nós não plantamos o joio, nós não colocamos essa semente ruim, nós colocamos só o trigo. Quem que colocou esse joio então? Aí o proprietário sábio: é normal, de noite enquanto nós dormíamos, o inimigo veio e plantou o joio, jogou a semente do joio. Então nós vamos lá e vamos arrancar o joio e vamos queimar. Jesus fala: não, deixa crescer, e na hora da colheita nós separamos, porque se você cortar agora, o joio e o trigo é muito próximo, você não vai conseguir discernir um do outro e você vai arrancar muito trigo junto. Mas na hora que crescer, na hora da colheita, vai saber diferenciar certinho o joio do trigo. O joio no celeiro, o trigo, o joio para o fogo, o trigo para o celeiro. Peça sabedoria para Deus, irmãos. Faça como Maria, faça como Lázaro, escolha a melhor parte. A melhor parte é servir a Deus, a melhor parte é confiar no Senhor, a melhor parte é você ter paz em tudo aquilo que você fizer. Se alguma coisa não te traz paz, confia que Deus vai te sustentar, larga aquilo e vai para a próxima. Mas enquanto você estiver preso, não tem como ser abençoado. Se coloque de pé nessa hora. Eu não sei em que área da tua vida você precisa de sabedoria, eu não sei em que área da sua vida você precisa do Senhor agir, mas coloque nesse momento em oração: Senhor, dá-me sabedoria para isso, dá-me sabedoria para conduzir a minha vida. Não sei qual área que é, financeira, espiritual, emocional, conjugal, empresarial, profissional, não sei qual área, mas a Bíblia é muito clara, é uma promessa. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. A Simone no começo, na abertura do culto, até depois também na hora de falar do ar-condicionado que a gente ganhou, ela falou que Deus tem coisas maravilhosas, que está vindo o tempo de bênçãos para a igreja, para as nossas vidas. E eu quero te pedir que você tenha sabedoria para entender esse tempo, que você tenha sabedoria para entender a vontade de Deus. Certa vez Jesus estava caminhando, indo para Jerusalém, ele passa no poço de Jacó e ele encontra uma mulher samaritana. E samaritanos não conversam com judeus. E Jesus pede água para aquela mulher e começa ali um diálogo. Aquela mulher não quer conversar com ele, mas ele insiste na conversa. E quando ele revela que ela tinha 5 maridos e que ela tinha não era marido dela, que ela já tinha tido 5 maridos e aquele que ela tinha não era marido dela, ela fala para ele assim: eu vejo que você é profeta. Ela teve sabedoria para entender que Jesus não era qualquer judeu, não era qualquer um que falava com ela. Ela teve sabedoria para saber que aquele homem que ali estava pedindo água não era qualquer um. Então ela fala para Jesus: deixa eu te fazer uma pergunta. Os judeus falam que o monte da adoração é o monte Moriá, que é onde está hoje os destroços do segundo templo, e vai ser construído o terceiro templo. E nós, samaritanos, falamos que é o monte Sinai, um pouquinho ali próximo do Egito. Aí Jesus fala assim: a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
Irmãos, eu quero profetizar na tua vida. A hora é agora. E a hora é essa. Aí ela pergunta: mas como, Senhor? Aí ele responde no versículo, deixa eu pegar aqui certinho, irmãos, 26. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Qual que é a hora? A hora é agora. Por quê? Porque eu sou o que sou. Eu sou Criador, eu sou poderoso, eu posso transformar a tua vida, eu posso transformar a tua família, eu posso transformar teu emprego, eu posso transformar a tua empresa, eu posso transformar teu casamento, eu posso transformar a vida dos teus filhos, eu posso fazer o que eu quiser, e quem fala contigo é o Senhor. Ele fala para ele, e a hora é agora, porque eu sou o que sou. A mulher samaritana entendeu na hora que Jesus era Senhor, e a Bíblia fala que ela corre em Samaria, convida as pessoas para ouvir Jesus Cristo. Isso é o que eu falei lá em Tiago, sabedoria, e li para vocês o verso 23, que fala assim: sedes praticante. Ela entendeu e praticou, ela entendeu e fez, ela compreendeu e correu para servir ao Senhor. Por que nós não temos alcançado, pastor Júnior? Por que nós não temos vivido? Porque muitas vezes nós só entendemos e não praticamos, e outros entendem, mas perdem o tempo, perdem a oportunidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomam e comam, isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, partiu, deu para cada discípulo: o meu corpo, que está sendo entregue por vocês hoje. Às vezes nós não entendemos o significado desse pão, irmãos, mas a Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte. Jesus estava falando para os discípulos naquele momento e está falando para nós hoje: esse pedaço de pão representa o meu corpo, que morreu no teu lugar pelos teus pecados. Façam isso em memória de mim. Levante nesta hora esse pão aí no seu lugar. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, este pedaço de pão que representa o Teu corpo, que foi partido e moído em nosso lugar, Pai. Ó Deus, eu Te agradeço porque o Senhor pagou o preço que eu não era digno de pagar e eu não conseguiria pagar, Pai. E nesta hora eu apresento, Senhor, este pedaço de pão em Tuas mãos, e eu peço que o Senhor esteja conosco e nos abençoe, Pai, e que nós possamos, Senhor, crescer em sabedoria na Tua presença, Pai, ter paz, aguardar a provisão diária, Senhor, e viver uma vida plena na Tua presença. Participa conosco nesta hora, em memória de Ti. Pode comer, igreja. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes estes cálices, anunciam a morte do Senhor até que eu venha. Depois de dar o pão, ele pegou um cálice de vinho e falou assim: este é o meu sangue, que é derramado como uma nova aliança, um novo concerto no meu sangue. Amados, para ser salvo, nós teríamos que cumprir os 10 mandamentos de Moisés. Mas a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e do seu sangue derramado, Ele nos deu uma nova aliança. Hoje nós somos salvos por confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Nós somos salvos por crer em Jesus Cristo como Senhor. Nós somos salvos por acreditar no seu sangue.
Então Ele deixou uma nova aliança. Existiu a aliança da circuncisão, que foi a aliança de Abraão, a aliança de Moisés, que foram os 10 mandamentos, as tábuas, e hoje nós estamos na aliança de Cristo, que é a aliança no seu sangue. Às vezes não entendemos o que fazemos aqui todos os meses, mas nós precisamos aprender aquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos apresentar. Obrigado, Senhor, pela nova aliança no teu sangue, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deixou a salvação através do teu sangue, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje nós somos salvos por confiar e acreditar em Ti, Pai. Nós temos o perdão dos nossos pecados pelo Teu corpo, Senhor, e nós temos livre acesso ao Pai pelo Teu sacrifício. Por isso, nesta hora eu apresento este cálice em Tua presença, em Tuas mãos, Pai. E eu peço que o Senhor participe conosco em memória de Ti. Pode beber, igreja. Aleluia, Pai. Seja como a mulher samaritana, irmãos. Entenda as oportunidades. Onde eu devo adorar? Ali ou aqui? Deus procura verdadeiros adoradores. Mas quando o Messias vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Irmãos, ela nem era judia, é samaritana. Jesus falou, a hora é agora. O momento é esse. Agora é a tua hora. Aí ela fala, mas quem é? E Jesus responde, eu sou. Eu que falo contigo. Mas eu não sei o que você precisa de transformação na tua vida. Eu não sei o que você precisa de sabedoria. Mas a palavra desta noite é, a hora é agora. Eu sou aquele que fala contigo. Eu sou aquele que pode transformar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou passar a palavra para a Simone, ela vai estar encerrando. E aí nós vamos para casa. Botei.